Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Aleluias, aleluias. Há um poder de Deus sendo liberado esta noite. Jesus um dia disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder por trás dela. Ele está dizendo que há um poder sobrenatural através da palavra. Precisamos entender isso. Errais por não conhecer as Escrituras, não só as Escrituras, mas o Espírito de Deus por detrás da palavra. Fará toda a diferença na nossa vida. Sem a palavra de Deus, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Amém? Deuteronômio 31, versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Na minha tradução está assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha o que Deus está dizendo a ele no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe dar. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Moisés, quando está terminando o seu legado, terminando o final dos seus dias, Moisés precisa entender que aquilo que Deus havia dado a ele não poderia acabar nele. Moisés entendeu que o legado de Deus sobre sua vida não poderia terminar ali. Então ele precisava levantar alguém para continuar aquilo que Deus havia implantado no seu coração. Então
Moisés entende que Josué era capacitado, ou iria fazer igual Moisés fazia. Então, a Bíblia vai dizer que Moisés, chamando Josué, vai dizer: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor é contigo, Ele não vai te desamparar, por onde for, o Senhor vai estar contigo, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. E no final da vida de Moisés, depois de Moisés dar essa instrução, Deus leva Moisés, e agora Josué tem uma incumbência, mas antes de Josué continuar o que Moisés havia feito, Deus aparece a Moisés, a Josué, e diz a Josué exatamente o que Moisés havia dito. E aí eu entendo que às vezes nós precisamos entender, muitas pessoas buscam em Deus uma palavra, que às vezes Deus já te disse. Nós lemos que Moisés disse algo a Josué, e depois da morte de Moisés, Deus disse as mesmas palavras. Muitas vezes nós procuramos em Deus algo que Deus já falou através de alguém, do nosso líder, do pastor, do teu líder de base, do teu líder do louvor, do teu líder da mídia. De alguma forma Deus usou alguém, mas nós entendemos que só é válido se Deus falar aqui no meu ouvido, de forma sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus levanta alguém, Ele vai usar esse alguém até o final da sua vida para falar com você. Muitas vezes nós não entendemos e queremos que o céu tem que abrir e alguma coisa tem que descer do céu para que eu acredite. Não. Os discípulos estavam com Jesus e diziam assim: Senhor, dá-nos um sinal da sua volta. Jesus vai dizer: mais sinal? Você não vê o sinal de Jonas? Ele estava dizendo: já tem sinais, quer mais o quê? Precisamos começar a acreditar naquilo que Deus mandou nós falarmos. É por isso que Jesus vai dizer uma parábola que ainda é questionada entre muitos, se é parábola ou se é algo real que aconteceu, ou uma visão futura que poderia acontecer, que é conhecido na Bíblia como a parábola de Lázaro e o rico. Por que pode não ser uma parábola? Porque parábola não diz nome, e aqui está dizendo, chamava Lázaro. Então há grande possibilidade de ser uma direção futura, em que ele agora, Lázaro morre e o rico também morre, e ambos vão ser agora, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o Hades. E chegando lá, o rico vai dizer: Senhor, que lugar terrível é esse, aonde ele tinha desejo que alguém molhasse o dedo na água e tocasse nos seus lábios para aliviar por alguns segundos uma dor intensa. E então ele vai dizer: Senhor, permita que eu volte e pregue para minha família, para que eles creiam de fato e não venham para cá. Então ele vai dizer assim: não, eu já enviei meus profetas, e se não creram nele, não crerão em você. Jesus estava dizendo algo muito forte aqui: precisamos crer nos profetas. E a Bíblia vai dizer: credes em mim e nos meus profetas, e prosperareis. A Bíblia é clara: crê em mim e nos meus profetas. O problema hoje é que muitos têm banalizado a questão da profecia, têm banalizado aquilo que Deus diz, e acha que tudo pode acontecer. Ele é profeta, aquele lá também é, aquele também é. Não. Entenda uma coisa: o homem de Deus, quando ele diz, vai acontecer. Moisés disse antes: Josué, é assim, e é assim que Deus quer, e faça conforme eu disse, porque Deus quer dessa forma. Deus, quando vem e vai dizer a Moisés, a Josué, anos depois, ele vai dizer exatamente, ele vai usar o nome de Moisés.
assim como disse Moisés. Eu digo, porque a mesma palavra dele é a minha. Dá para entender isso? Existem pessoas que não conseguem entender que a voz de quem Deus levantou é a voz dele. Por isso, Mateus, abre lá comigo. Mateus capítulo 10 e o versículo 40. Mateus 10, 40. Aleluias. Olha o que está dizendo lá. Quem vos recebe, Jesus está dizendo, não é um qualquer, é Jesus dizendo. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vou ler de novo. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele quem me enviou. Ele está dizendo, se eu enviei um profeta, e você recebe o profeta, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então ele está dizendo algo, ele não vai mudar a forma de fazer. Se Moisés disse, e Moisés é enviado por ele, é como se ele estivesse dizendo. É a mesma coisa. E quando Deus vem falar, ele vem dizer, assim como disse meu servo Moisés, eu uso as mesmas palavras dele. Ele está dizendo, há algo forte aqui a ser entendido. E algumas pessoas olham e falam, aquele lá é profeta de Deus. Vê lá, ele é homem que nem eu. Não, você não está entendendo. Aquele, a Bíblia vai dizer, preste atenção nisso, que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, por que galardão de profeta? Porque existe uma unção diferente. Enquanto não respeitarmos isso, não vamos alcançar o que Deus tem para nós. Pastor, o senhor está pregando isso porque o senhor está legislando por uma causa própria? Não, é porque eu quero que você seja abençoado. E para você ser abençoado, a Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus e nos profetas, e prosperareis. É a Bíblia que diz. Então precisamos entender, estava Samuel, o menino crescendo, junto com Eli criava Samuel. Assim que Samuel desmamou, e foi levado ao tabernáculo, e Samuel crescia no tabernáculo, servindo Eli. O que era o ofício de Samuel? Samuel lavava os pés de Eli, Samuel lavava as mãos de Eli, Samuel levava água para Eli, Samuel levava pão para Eli. Eli não andava muito. Eli morreu porque ele estava muito obeso e caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Ele estava com a saúde ruim. Então tudo Samuel fazia para ele. E preste atenção no que eu estou querendo dizer. Então era o dia todo Samuel dizendo, ou melhor, Eli dizendo a Samuel: Samuel, água. Samuel, traga pão. Samuel, limpa ali. Samuel já limpou o tabernáculo. Era o dia inteiro chamando Samuel. E um dia Samuel deita. E Samuel deitado, ele começa a ouvir a voz. E uma voz vem e fala com ele: Samuel, Samuel. Samuel levanta correndo. Nós conhecemos a história, mas Samuel levanta correndo, corre até o quarto de Eli, que segundo o historiador está a alguns passos da sua cama. Segundo o Flávio José, ele está a 7 passos da sua cama. Então ele chega até lá e fala: Senhor, o Senhor me chamou, está precisando de alguma coisa, está precisando de comida, de pão, de água, quer que eu lave seus pés, sua mão, o que você precisa? E ele diz: não, eu não te chamei, volta e vai dormir. Segunda vez a voz vem sobre ele dizendo: Samuel, Samuel. Samuel da mesma forma sai correndo dizendo: Eli, o Senhor me chamou. Ele diz: não, menino, vai dormir. Ele volta a dormir. Terceira vez a voz fala com ele. E então Eli entende.
Deus está falando com ele. E ele diz: Samuel, quando ouvir a voz de Deus, diga a ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E dessa forma Samuel fez. Agora, raciocina comigo, é questão de lógica. Se Samuel ouvia a voz de Eli todo dia, toda hora, sem parar, e a voz de Deus no Antigo Testamento, a Bíblia diz que era como muitas águas, ou como trovão, ao ponto do povo dizer para Moisés: suba o monte, peça a Deus por nós, que eu tenho medo de chegar perto da voz dele. Porque quando Deus falava lá em cima, trovão para todo lado, e o povo amedrontava. Agora, como pode alguém que ouve a voz do seu Senhor o dia todo, confunde com trovão? Já parou para pensar? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus não pula etapas. Eli não ouvia mais a voz de Deus, mas Samuel ouvia a voz do seu líder. Deus não vai usar outra voz a não ser do seu líder. Eu estou esperando Deus falar como um trovão, Ele não vai falar como trovão. Eu estou esperando muitas águas, Ele não vai falar como muitas águas. Ele vai usar a voz do teu líder. Não é eu que escrevi a Bíblia diz assim. E então ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus veio e falou com ele. Sabe por quê? Ele usou a voz do seu líder. Samuel não confundiu, era a voz de Eli, Deus usando. Nós precisamos entender que aquilo que o líder diz, se é homem de Deus, entende isso, se é homem de Deus, é como se Deus estivesse falando. É por isso que nós lemos Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Deuteronômio é a repetição das leis. E em Deuteronômio 31, Moisés está dizendo a Josué: esforça-te. E nós lemos Deus dizendo: assim como meu servo Moisés disse, eu digo a você. É a mesma coisa como ele disse. Eu fico pensando nisso, a grandeza desse Deus, de permitir que um ser humano fale por ele algumas vezes. E eu fico indignado quando alguém olha e diz assim: não vou obedecer. Abre lá comigo, Hebreus. Hebreus, capítulo, deixa eu achar, capítulo 13, versículo 17. E algumas pessoas, olha lá o que está dizendo, preste atenção nisso. Quem acredita que foi eu que escrevi a Bíblia? Ninguém, né, irmão? Graças a Deus. Eu não escrevi a Bíblia, apenas obedeço a ela. Quem acredita que a Bíblia é 100% inspirada pelo Senhor? Tem um monte de gente que não crê. Meu Deus, precisa vir à escola dominical. Você precisa aprender. Precisa aprender sobre a palavra de Deus. Toda ela, 100% é inspirada pelo Senhor. Tudo que foi escrito é inspirado por Deus. Agora, olha o que está dizendo: obedecer aos vossos pastores. O que é pastor? É o líder que guia as ovelhas. Então, todo líder, entenda isso: obedecei aos vossos, vamos trocar pastor por líder. Obedecei ao vosso líder e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será. Então, deixa esse versículo aí: obedecei a vossos líderes e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Por que tem que dar conta? Porque entendemos que Deus não deu ovelha para pastor, Deus deu pastor para a ovelha. A ovelha não é do pastor, é do Senhor. Então ele tem que dar conta delas. Entende isso? Ele precisa dar conta delas. Se ela é rebelde, não ouve a voz do seu pastor,
não entende a voz do seu líder, não obedece, ele não acredita que ele é homem de Deus, é melhor que não esteja. Por quê? Para que o façam com alegria, porque se fizer gemendo ou com dor, ou sem entender o reconhecimento, porque isso não vos será útil. Sabe o que ele está querendo dizer? Mesmo que o pastor ou o teu líder ore, jejue, busque a Deus por você, nada vai adiantar, porque você não o reconhece. Então nós precisamos entender uma coisa, que há um princípio para recebermos aquilo que é do Senhor para nós. Como vamos receber, pastor? Quando entendermos os caminhos de Deus para recebermos aquilo que vem de Deus. Ah, pastor, eu não acredito dessa forma, acho que não é assim. É porque você não entendeu ainda algo do Senhor, mesmo tendo tempo na casa do Senhor. Vamos lá, Hebreus ainda capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Pastor, já estou na igreja faz tempo, eu sei do que o senhor está querendo dizer. Meu irmão, você precisa ser maduro. Faz tempo que você está na igreja, esse versículo vai servir para você. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, já tinha que ser mestre, ainda necessita que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessita de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, meu irmão, se tem muito tempo não muda nada. Se é imaturo e não consegue entender, já devendo ser mestre, você ainda é menino, ainda é criança, e não pode desfrutar das coisas de Deus. Quem é criança não pode desfrutar das coisas de Deus, porque não aprendeu a obedecer os princípios. Os princípios estabelecidos pelo Senhor têm que ser cumpridos. Eu disse no começo, errais, por quê? Porque não entendem a Escritura. Jesus disse, e nem o Espírito por trás dela. Ele está dizendo, não é só uma palavra. Quando obedecemos a palavra, atraímos o Espírito de Deus sobre nós, e vivemos o sobrenatural. Errais por não conhecer a Escritura, nem o Espírito de Deus por trás dela. É por isso que Efésios 5, vê se é isso, Efésios 5. Nós temos falado muito sobre isso esses dias, porque nós estamos num período de alinhamento. Estamos num período de alinhamento. Olha o que vai dizer. Não é Efésios não. Gálatas. Lembrei, Gálatas 4. Gálatas 4. Digo, pois, que todo o tempo que um herdeiro, quem é herdeiro? Herdeiro é quem é filho. Se não é filho, não é herdeiro. Amém? Ah, pastor, todos nós é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho, não. Mas quem é filho? É herdeiro. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo ou do servo. Minha tradução está escravo. Não tem diferença nenhuma de um escravo. Ainda que seja senhor ou dono de tudo. Ainda que seja dono de tudo. Só até lá mesmo. Digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Dá para entender isso? Enquanto você for imaturo, criança é que fica muito querendo saber coisa do pai e tenta fazer de uma forma que testar o pai. Já viu aquela criança que você olha para ela e diz para ela assim, não coloca a mão nessa taça? Deixa eu pôr aqui para vocês. Não coloque a mão nessa taça, nessa caneca. Aí ela olha para o pai, faz assim.
Se você não danar, ela vai vir aqui. Se você não dá uma bronca nela, ela vai pegar, derrubar, fazer uma lambança. É assim ou não? Porque ela está te testando. É isso que Deus está dizendo. Se é menino, ele vai querer testar o pai. Ele não vai obedecer como tem que obedecer. Se é menino, ele não vai conseguir cumprir, porque ele vai testar. Vamos ver se realmente é assim. Deus tem que falar comigo. Deus fala comigo. Tem que entrar no quarto, fechar a porta sobre. Não, meu irmão, entenda uma coisa. A oração de entrar no quarto, fechar a porta sobre ti e os teus, não tem nada a ver com obediência. Tem a ver com intimidade. São coisas distintas. Nós falamos esses dias, Deus nos deu uma palavra no monte, eu expliquei algumas coisas. Exemplo, por que nós vamos no monte orar? Se a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que Jesus ia no monte orar? Alguém disse assim para mim, pastor, nós subimos no monte orar para buscar intimidade com Deus. Eu falei, não. Efésios vai dizer assim que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Se a igreja quer ter intimidade, fecha a porta, é lugar de intimidade. No teu quarto é lugar de intimidade. No teu quarto é lugar de intimidade. No monte não é lugar de intimidade. Agora, se eu quero algo do Senhor, preciso receber algo do Senhor, avivamento. A Bíblia é clara ao dizer, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito veio, eles oravam na igreja, e então foram cheios. Agora, eu subo um monte, não para ter intimidade, não para ser cheio. Para que eu subo? Direcionamento. Moisés subia e falava, Senhor, o que eu faço? Qual caminho eu pego? Que horas que eu saio? Jesus subia e falava, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, faça a tua vontade, mostra o que eu tenho que fazer e eu vou cumprir. Direcionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu tenho intimidade com o Senhor, eu não preciso ir na igreja. Não, meu irmão, rebelde. A Bíblia é clara em Hebreus, vai lá em Hebreus de novo. Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Precisamos ser ensinados na palavra. Esse não é um culto qualquer. Você não saiu da sua casa à toa. Não é por acaso que eu estou ministrando essa palavra. É porque você precisa entender e pegar a palavra quando ela for liberada nesse altar. Ninguém aqui está brincando de ser crente. Não estamos brincando de ser igreja. Há um poder por detrás dessa palavra. E se você quer viver milagre, quer ser liberto, quer ser próspero, quer ser honrado, precisa obedecer essa palavra, precisa pegar essa palavra, precisa a qualquer custo, precisa arder no seu coração. Se a tua vida quer ser mudada, precisa entender isso. Mas vamos lá, Hebreus 10. Não, mas Hebreus 10, 25. Vamos ler o 24 antes. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como fazemos isso? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do Senhor. O que ele está dizendo? Eu posso servir a Deus na minha casa. É isso que está dizendo? O que é congregação? É isso que estamos vivendo. Agora, isso que estamos vivendo, admoestando, é o que estamos fazendo, ensinando, volta o versículo 24, como consideramos-nos uns aos outros, para que nos estimulamos ao amor e às boas obras. Se não for assim, o amor vai esfriar. É como uma brasa tirada do fogo, ela vai se apagar, é questão de tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, quando falamos isso, sabe o que dizem?
pastor quer que você vá na igreja para você dar o teu dízimo. Pastor liga, quando eu falto, o pastor me liga porque ele quer a tua oferta. Não, meu irmão, você está enganado. O diabo está tentando colocar uma venda nos teus olhos. Não abrir uma empresa, isso não é uma empresa familiar. Isso não é um lugar onde eu abri uma igreja esperando ter retorno financeiro. Isso é a casa do nosso Deus. Ou fazemos igual Ele quer e vivemos as suas promessas, ou fechamos a boca e não reclamamos por aquilo que colhemos. E tem gente colhendo muita miséria, porque não obedece nem a palavra, nem o Espírito de Deus, nem os profetas, e vive uma vida miserável. E quando eu digo miserável, não quero dizer apenas financeiro, é muito mais do que isso. Se fosse problema financeiro, estava bom. Mas vive uma vida miserável, porque Moisés disse: faça assim. Se Josué não faz igual, o que Deus ia dizer para ele? O que você está arrumando, filho? Temos que aprender a fazer igual a Bíblia nos manda fazer. É por isso, preste atenção no que eu estou dizendo. Tem gente vivendo uma catástrofe espiritual, vivendo uma vida de amargura, de miséria espiritual, porque quer fazer do seu jeito, não quer ouvir a voz do pastor, não quer ouvir a voz do líder, não quer ouvir a voz de ninguém. Eu sei, sou adulto e sei o que devo fazer. Isso mostra que você é imaturo e é uma criança na fé. E não estamos brincando de religião. Há um inferno e há um céu. Se quer ir para o inferno, faça do seu jeito, não precisa crer em nada. Mas se quer ir para o céu, tem que ser desse jeito. Se quer ir morar no céu, tem que ser desse jeito. Agora deixa eu dizer uma coisa, tem muitas pessoas vivendo uma miséria, indo para o inferno e achando que está uma beleza. Então vai, meu filho, você quer ir, vai. Agora, não venha querer fazer do teu jeito e ir para o céu, porque não é esse o caminho. E eu não posso dizer diferente para você, porque essa é a verdade, e eu estou aqui para te ensinar a verdade, e a verdade está na palavra, e a palavra é a verdade. Não é do seu jeito. Deus não está aqui para fazer as tuas vontades, assim como Ele não está para fazer as minhas vontades. Vem cá, hoje é noite de você buscar a sua chave do carro, da casa. Hoje é noite de você pegar o teu dinheiro, vai abrir uma porta, o banco vai pagar a tua conta. Não estou aqui para dizer isso. Estou aqui para dizer que se não for do jeito de Jesus, não vai funcionar. E Deus tem me usado e usado os líderes dessa igreja, os líderes de base, tem usado o líder do louvor, tem usado o líder da mídia, tem usado os líderes para te mostrar como tem que ser. Então por que não fazer igual Deus está mandando? Porque somos rebeldes. Vamos ter que esperar Deus vir e falar assim: era para ter feito igual o meu servo disse, mas não fez, para o inferno. Mas Deus é um Deus bondoso. Como pode Deus lançar alguém no inferno eterno? Ele é bondoso. Mas a bondade de Deus não ultrapassa a sua justiça, porque Ele é justo, Ele precisa cumprir a sua palavra. Porque Ele é justo, Ele precisa honrar a sua palavra. Então deixa eu abrir os teus olhos aqui, se o diabo tentou fechá-lo. Ouça a minha voz, e o que eu estou dizendo vem do Senhor. Abra os teus olhos, não queira cumprir a palavra do teu jeito, não queira fazer as coisas do teu jeito. Se eu sou um homem de Deus, ouça e cumpra o que eu estou dizendo, obedeça ao Senhor em tudo, esforça-te para isso, tem bom ânimo, o Senhor te trará vitória. Se você não acredita que eu sou homem de Deus, não tem que estar aqui. Por que está aqui? Por que está aqui ouvindo alguém que não é de Deus, falando de Deus? Por que está aqui ouvindo alguém que você não acredita ser de Deus, tentando te mostrar o caminho do céu? Não venha mais. Agora, se você acredita que eu sou homem de Deus, cumpra a palavra de Deus, exatamente como Deus nos pediu.
e o Senhor vai abrir grandes portas na tua vida, muito maior do que te abençoar financeiramente ou curar a tua enfermidade. É muito maior do que isso, é muito maior do que ajuntar riquezas. Existe um céu, e eu posso te afirmar que existe. Eu disse esses dias, existe. Semana passada, na outra, sem ser domingo passado, do outro de trás, Deus me levou a dizer sobre o inferno. Mas eu quero dizer para você, existe um céu, e para ir para lá, precisa obedecer igual o Senhor está dizendo. Quando diz obedeceis aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque hão de dar conta das vossas almas, está falando aqui de salvação. Precisa obedecer o que o pastor está dizendo dentro da palavra, se está na palavra. Se ele está dizendo não está na palavra, corra dele, fuja dele, o mais rápido que você puder, vá embora o mais rápido. Mas se o que ele diz está na palavra, obedeçam, para que ele dê conta da sua alma no dia que o Senhor voltar, e ele possa dizer, verdadeiramente foi fiel, servo justo e fiel. Agora deixa eu dizer uma coisa, essa volta do Senhor não é uma ficção, não é um filme de ficção, vai acontecer muito breve. Algumas pessoas deu glória porque acreditam que vai ser salvo. A volta dele vai acontecer, e isso é muito, muito breve. Agora, Deus quer que nós venhamos viver a sua palavra, e viver a sua palavra aqui é desfrutar de coisas grandes. Não, eu vou dizer de novo, viver a palavra de Deus aqui é desfrutar de coisas grandes, mas precisamos fazer do seu jeito, não do nosso. Ah, pastor, eu acho que servir a Jesus, pode ser, se posso ser associado àqueles que fazem assim, ou fazem daquele outro jeito. Não, não pode. Ah, pastor, mas assim, eu bebo, mas só um pouquinho, para abrir o apetite. Não deveria beber nada, deveria cumprir a palavra de Deus. Pastor, mas Jesus, ele bebia vinho, é o que todo mundo diz. Mas deixa eu dizer uma coisa, Paulo vai dizer, não, escute isso, e sejais sóbrio em tudo, tudo aquilo que tira você da sua sã consciência não vem do Senhor. Paulo instrui aos anciãos a tomar um pouco de vinho por causa da úlcera, como remédio, não para se embebedar. Pastor, então eu não posso beber? Então não quero servir a Jesus. Meu irmão, se quiser assim, não tem como eu dizer outro evangelho para você. Pastor, não beba só um pouquinho para abrir o apetite. Sabe como é que é, né, pastor? Não tem que beber. Dá para entender isso? Ah, pastor, eu tenho alguns CDs lá. Não tem mais CD, né? Acabou o CD, né? Mas eu escuto eu tenho um pendrive com umas, mas não fala nada de errado. Não deveria ter. Ou serve a Jesus ou não serve para servir Jesus. Eu preciso dizer isso, ainda que muitas pessoas vão ficar de cara virado comigo e vai dizer, não vou mais nessa igreja. Eu tenho que dizer para você, não faça isso. Pastor, eu falo um pouquinho a mais, sabe? Eu nem queria falar, mas às vezes entro no assunto que eu também não sou de ferro. Não dá lugar a Satanás. Refreie sua língua. Tiago, vamos lá, Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Hoje eu pensei que o culto ia ser pentecostal. Perdi meu tempo. Não, irmão, você não perdeu o teu tempo, não. Avivamento é quando você entende o que Deus quer e obedece. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio para se irar.
fala menos. É isso que ele está querendo dizer. Ouve mais, fala menos. Mas vamos lá, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dele é vã. Ah, pastor, eu entro numa conversa ali, mas não deveria estar falando de ninguém. Deveria estar falando sobre o reino de Deus. Ou vamos caminhar para o céu de verdade, ou vamos nos enganar e ser enganados, achando que estamos indo para o céu, mas caminhando para o inferno. E quem vai dar conta disso? Ah, pastor, eu fui no culto hoje, eu não gostei, porque essa palavra foi uma palavra que eu não gostei muito. Irmão, eu não estou aqui para te agradar. Não tenho pretensão nenhuma de agradar você. A minha pretensão é agradar aquele que me enviou. E se preciso for, a minha reputação com você ficar ruim, não tem problema, desde que eu cumpra o que meu Deus me mandou fazer. Você precisa entender esse evangelho. Esse evangelho é sério. O que eu estou dizendo é sério. Não estou brincando. Escuta o que eu estou dizendo, eu não estou brincando. O que eu estou dizendo é para você entender. Obedeça, cumpra. Coloque sobre os seus pés.